Bem, queridos, eu quero essa noite falar a respeito de um assunto que eu tenho abordado já há um bom tempo aqui. Essa vai ser a terceira semana que eu vou falar sobre isso. E eu gostaria que você, junto comigo, se lembrasse a respeito de tudo que nós já tratamos aqui. Eu falei, em primeiro lugar, a respeito do verdadeiro sentido do cristianismo. Por que o cristianismo existe? O cristianismo existe como uma proposta divina, em que nós nos tornemos, dia após dia, mais parecidos com Jesus Cristo. Então, é muito importante, você que está aqui pela primeira vez, você que está me ouvindo pela internet, entenda esse cerne da questão. Quando a Bíblia fala sobre salvação, é um pacote enorme de bênçãos, de benefícios, de propósito, de sentido da vida. E talvez o que mais resume essa questão da salvação é que nós, mediante o resgate que nos foi feito na cruz do Calvário, nós dia após dia estamos nos tornando mais parecidos com Jesus Cristo. E se isso por acaso não está acontecendo em nossas vidas, de alguma forma nós estamos falhando no processo, ou como indivíduos, ou como estrutura, ou como qualquer outra coisa, mas jamais essa falha vem do Senhor, porque nós vimos em Romanos que a vontade de Deus é que nós nos tornemos parecidos com o seu Filho, que sejamos semelhantes a Ele, amém? Agora, para isso, nós temos que entender o quê? Entender a natureza do Pai. Eu falei isso também na primeira ministração. Se nós não entendermos a natureza do Pai, vai ficar muito difícil. Porque o direito que Deus nos deu é de sermos feitos filhos de Deus. Nós nos baseamos em João capítulo 1, versículo 12. Todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos de filho de Deus. Se você um dia levantou a mão para Jesus e disse: Jesus, entra no meu coração, perdoa os meus pecados, você não recebeu uma religião, você recebeu o direito de ser feito filho de Deus. Essa nova natureza residente dentro de você agora vai ser moldada, porque nós nascemos como criança, espiritualmente falando, e vamos dia após dia, então, sendo moldados nessa imagem de Jesus Cristo, ok? Eu acho interessante, às vezes, a gente não associar essa realidade da nova criação com o cristianismo. Cristianismo é um nome que a gente deu. Na realidade, nem está na Bíblia esse nome cristianismo. É um nome que a gente deu para não se confundir com os outros ismos que tem por aí. Nós, na realidade, se temos uma religião, devemos falar assim: qual é a sua religião? Eu fui religado com Deus como filho. Aleluia, talvez esse seria o nome mais apropriado. Qual foi a sua religação com Deus? Que religião é religar-se com Deus. Eu fui religado como filho. Eu era criatura, agora sou filho. Eu era um perdido, agora sou filho. Eu era um amaldiçoado, agora eu sou filho. Eu era sem esperança, agora eu sou filho. Então tudo se resume nesta filiação. E o grande problema é que nós, às vezes, não entendemos o caráter do nosso Pai e desenvolvemos o que eu preguei na semana passada, domingo passado, o espírito de orfandade. O espírito de orfandade é um dos grandes problemas da humanidade. É um dos grandes problemas das sociedades. Isso afeta os países de primeiro mundo, os países em desenvolvimento e a terceira parte do mundo. Todos os continentes onde tem um ser humano, esse espírito de orfandade tem afetado demasiadamente a população. Para que os irmãos entendam, há uma parcela enorme aqui, de mais de 90% de índices dos marginalizados que se tornaram pessoas perigosas para a sociedade, como homicidas, bandidos, estrupadores e todos esses males que a gente acaba detendo eles nas prisões para que façam menos mal para a sociedade. E a pesquisa mostrou que o maior problema destes homens, da delinquência deles, era a falta de paternidade. Mais de 90% falaram: eu não tive pai, eu fui só gerado, mas eu não tive paternidade, eu tive uma família disfuncional, e todos os problemas envoltos neste espírito de orfandade vêm à luz com relação a isso. E outras questões de marginalidade, outros problemas de disfunções. Você vê, por exemplo, seres humanos que não conseguem se inserir na sociedade e serem produtivos, e serem pessoas do bem, e serem pessoas proativas, e assim por diante. Você vai observar que o maior problema deles está na orfandade.
orfandade. Agora, a orfandade não vem só quando nós temos ali filhos, né, de mães solteiras, quando temos filhos de pais abandonados, de filhos abandonados pelos pais. Nós não temos apenas, né, orfandade nesse sentido. Nós temos orfandades também que nós chamamos de disfuncional, onde os pais estão dentro de casa, mas na realidade eles não têm a função de pai, na realidade eles têm a função de provedor, eles dão presente para os seus pais, para os seus filhos. Eles têm ali pais disfuncionais que na realidade tentam se realizar nos seus filhos, porque tudo que eles não tiveram, eles agora querem que os filhos tenham, mas o que eles menos tiveram eles não conseguem dar, porque você não dá o que você não teve, que é paternidade. Então tem uma dificuldade enorme de lidar com os seus filhos. Então é uma orfandade disfuncional. E isso mostra que o ser humano, quando ele não tem essa paternidade operando na vida dele, a tendência é dar ruim, né? Como diz o jovem, deu ruim, pastor, né? Deu ruim. E a tendência é essa. E eu contei o meu testemunho aqui, graças ao Espírito Santo e à palavra de Deus, que Deus me resgatou e me restaurou desse problema, porque certamente eu, sem sombra de dúvida, estaria, se estivesse vivo, engrossando as fileiras destas pessoas que fizeram e fazem coisas marginalizadas. Mas Deus me resgatou e me mostrou a paternidade divina, que é um outro problema muito sério, porque às vezes a religião, ela nos oferece sucesso, a religião nos oferece sucesso, e a religião nos oferece, quando sobra mais um pouquinho, sucesso. E o homem parece que tem uma necessidade de sucesso muito grande. Alguém já percebeu? Qualquer tipo de propaganda que te dá sucesso, você compra, né? É mais ou menos o cara fala assim: compre esse produto e você que está totalmente careca, vai nascer cabelo amanhã. É impressionante como os caras compram um negócio desse e acreditam. Alguém está aqui comigo ou não? Eu nunca caí nessa, mas eu fui tão tentado. A necessidade cria a tentação, né? Eu vi o Rosário passar a mão ali, falei assim: pastor, eu vi assim, quando o Rosário passou a mão na cabeça, quando é que você viu essa propaganda, pastor? Não, Rosário, eu só estou dando um exemplo, amigo, não existe esse produto, né? Ok? Aí pastor que tem cabelo igual o Paulo assim, faz bullying com a gente, não é verdade? Bem, o ser humano é assim, ele corre atrás do sucesso. E a religião não é nada boba, amigos. A religião não é nada boba, ela é muito esperta. Ela precisa desse tipo de gente para que ela prospere, para que ela tenha sucesso. Então ela vende essa facilidade. Mas ao longo do tempo, querido, o que a gente mais precisa não nos é dado, que é a paternidade divina. A gente fica escravo da religião, escravo da performance, escravo do sucesso, e quando ele não vem, a gente cai em depressão novamente, a gente perde a fé, a gente perde o sentido da vida. Bem, por que eu estou fazendo essa breve recapitulação? Para que a mensagem de hoje não fique perdida, principalmente para quem está nos ouvindo hoje a primeira vez, e também para aqueles que estão aqui presencialmente. Hoje, o foco desta mensagem, ela se baseia sobre uma questão extremamente importante. Eu agora sei quem é meu pai, reconheço a importância da paternidade, eu quero deixar de lado, de jogar fora, né, e me reconstruir, fazendo com que o espírito de orfandade não governe meu coração. Então eu quero pregar uma mensagem prática sobre como você ser filho de Deus. Porque não adianta só você receber o direito de ser filho de Deus, João 1,12, que eu gostaria que colocasse aqui no telão para nós, se você não aprender a ser filho de Deus. É um exercício que nós, como cristãos, precisamos crescer nele. É uma prática que vem da consciência dos 2 sermões que eu já preguei. Eu não quero esse espírito de orfandade em mim, mas eu também preciso reconhecer quem é o meu pai. E aqui é a primeira base da minha mensagem hoje. Como é que eu posso, né, realmente ser filho? Eu preciso reconhecer as virtudes do meu pai. Você sabia que é possível você estar numa igreja, você ter uma religião chamada cristã e não conhecer seu Deus? Biblicamente eu vou te dar alguns exemplos como é possível. Quando Jesus esteve com a mulher samaritana,
Você vai observar lá em João 4 que ele fala assim: vocês adoram quem vocês não conhecem, e nós, os judeus, adoramos a quem conhecemos. Você vê como é possível criar uma religião em torno do desconhecido e achar que isso pode resolver o nosso problema? Não vai levar ninguém de nada a lugar nenhum. Essa não é a proposta que nós temos nessa casa. Essa casa, como uma grande família, ela quer que os filhos que estão aqui reconheçam o seu pai, saibam quem é o seu pai. Você quer ver um outro contexto? Quando Paulo chega em Atenas, na Grécia, ele vai no Areópago e ele olha o altar consagrado ao Deus desconhecido. Então Paulo fala assim: a este Deus a quem vocês adoram sem o conhecer, é sobre ele que eu vou falar para vocês. É muito possível. Você pega, por exemplo, na cidade de Éfeso, quando o próprio Paulo chega e encontra ali 12 discípulos adorando, se reunindo, se congregando, e Paulo fala o seguinte: vocês por acaso conhecem o Espírito Santo? Vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Lembra qual foi a resposta deles em Atos capítulo 19? Nós nem sequer sabemos da existência do Espírito Santo. Alguns capítulos anterior, havia um homem chamado Apolo, muito importante para a história da igreja, um homem eloquente, fervoroso e muito bíblico, mas a Bíblia fala que ele não conhecia com precisão o caminho. Aí um casal de discípulos, pegaram Apolo e chamaram ele para pé, dizendo: Apolo, nós vamos ensinar com você com maior precisão a respeito do caminho. Apolo foi tão bem educado, ele entendeu tão bem ele criou uma consciência tão profunda do reino de Deus, que ele, lógico que não havia competição, mas em termos de igualdade, de importância, de influência, ele chegou ao mesmo pé de estatura de Paulo e de Pedro. Tanto é que haviam grupos que queriam seguir Apolo, não era Paulo e nem Pedro, para vocês verem o nível de influência que ele tinha. Se tivesse Instagram naqueles dias, talvez os likes estariam divididos entre eles ali. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? O nível de influência que eles tinham. Então, você percebe que por essas passagens, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos entrar domingo após domingo nesse auditório. Nós vamos entrar nos auditórios onde nós escolhemos para ser a nossa casa. Vamos entrar e sair sem a revelação do Pai. Vamos entrar e sair sem uma conexão verdadeira com Ele. Muito provável, simplesmente com a religião. Foi a base da minha mensagem nas outras duas, dos 2 filhos. Por que o filho mais novo pegou todos os seus bens e desperdiçou absolutamente? Isso é a palavra pródigo, o gastão, que gasta irresponsavelmente. E o outro ficou no campo, trabalhando igual louco, tentando se justificar por sua performance. Porque ambos tinham a mesma característica. Eles não sabiam ser filhos, porque não conheciam o pai que tinham. Não conheciam o pai que tinham. Você percebe a consciência ali em Lucas 15, quando o filho mais novo, ele cai em si, ele se arrepende. Eu vou pegar esse tema especificamente sobre isso aqui daqui a pouco, mas eu quero tocar aqui dizendo que ele fala assim: voltarei para a casa do meu pai, mas voltarei como servo, porque não sou digno mais de ser chamado de filho. O que revela isso? Uma pessoa que não entende quem é o pai, que não compreende a característica do pai, que está tentando se relacionar no pai na própria justiça, na sua própria força. Então toda a nossa questão de filiação não parte de nós, parte dele. Não parte da sua performance, parte de quem ele é. E parece que Deus, para ser educativo, para poder transmitir essa ideia para nós, Ele fez as mesmas coisas com os nossos filhos. Os nossos filhos não estão nem um pouquinho interessados com a performance. Veja o Noah ali, ele não está nem aí. A gente olha para a cara dele, ele está tão preocupado em pagar os boletos na segunda-feira. Ele está tão preocupado em arrumar a cama dele depois amanhã cedo. Está tão preocupado no que vai comer. O Noah é aquele menino lindo, maravilhoso, está no colo da mãe ali. Olha só a preocupação daquele menino. Ele está assim desesperado com a vida, não é verdade? Ele está assim quase dizendo assim: eu vou desistir do mundo, porque ele é muito cruel contra mim, não é verdade? Tá lá, ó. Que acabe o mundo, eu já estou garantido. Eu tenho um pai, eu tenho uma mãe. Alguém entendeu o que eu estou falando aqui ou não?
Porque a questão da filiação, a questão da vida com Deus, não parte de você, meu amigo, não parte da sua performance, não parte daquilo que você tem como justiça própria, parte dele. A própria criação foi assim, você não existiria como criação, se Deus não resolvesse fazer o homem conforme a sua imagem, a sua semelhança. Não foi com os seus esforços que a humanidade veio existir. A humanidade veio existir porque Deus desejou tê-la. Deus desejou que ela fosse a sua imagem. Deus quis que ela fosse a sua semelhança. E mesmo a humanidade perdida, não foi por força humana que novamente se reconciliou com Deus. O resgate partiu do amor de Deus, encontrando a nossa miséria, encontrando os nossos pecados, encontrando os nossos erros e nos resgatando com Ele. É tão interessante, tanto a questão da nossa existência partiu de Deus, tanto a questão da nossa reconciliação partiu de Deus. Agora, por que o nosso relacionamento com Ele vai se basear em esforços? Por que o nosso relacionamento com Ele vai se basear em performance? Deixa eu te falar uma coisa, a razão de você não se sentir conectado com Deus é porque você está se baseando na sua própria justiça, na sua própria força. Aprenda a ser filho. Você não é filho por mérito, você não é filho por performance, você não é filho simplesmente porque você congrega numa igreja chamada tal, que tem uma boa reputação. Não, você é filho porque você nasceu de novo, comprado pelo um sangue que vale mais do que ouro e prata, o sangue de Jesus Cristo. Não foi um direito que você adquiriu por esforço, mas foi um direito de adoção. Deus te chamou, Deus te salvou e Ele te fez filho. Descanse nesta filiação. Aleluia! Um dia, evangelizando um rapaz, ele falou: não, pastor, eu vou na igreja. Eu falei: quando é que você vai na igreja, rapaz? Você está prometendo isso um longo tempo. Não, pastor, quando eu parar de beber, quando eu parar de fumar, eu vou na igreja. Eu falei: cara, então, fala o seguinte, você não precisa ir na igreja. Eu falei assim: mas como assim, pastor? Qual que eu estou dizendo que eu vou? Você está dizendo que você não vai? Não, não precisa ir. Esse tipo de gente não precisa de igreja. O que é isso, pastor? Eu falei assim: não, gente como você não precisa de igreja, gente como você não precisa de Deus, gente como você não precisa de Jesus. Falou assim: por quê? Porque, cara, se você pudesse resolver os seus problemas sozinhos, se você pudesse resolver a sua vida sozinho, Jesus não teria morrido na cruz. Então você está tentando com a sua própria performance dizer: quando eu resolver a minha vida, então eu me pareço lá cantando de galo. Cantando de galo não dá, porque tem muito mineiro aqui, não é verdade? Eu vou criar uma antipatia com os cruzeirenses aqui. Alguém não entendeu a brincadeira, né? Bem, mas vamos lá. Vem lá enchendo o peito como se agora sim, Deus, agora eu resolvi minha vida, agora eu estou perfeito, agora eu estou assim, né, com o nariz empinado, com o peito estufado, dizendo agora eu posso. Não, querido, você está errado. Desculpa ser tão objetivo assim para você. Você está errado. Se você não precisa do sangue derramado na cruz, você não precisa de Jesus. Se você não precisa perdão pelos seus pecados, então você não precisa de Jesus. Se você não precisa de alguém que pode de fato colocar a tua vida no eixo, porque você já não está dando conta há muito tempo, então você não precisa de Jesus. Mas se você se considera um doente, se você se considera um necessitado, se você se considera alguém de verdade, que precisa de um pai para te abraçar, para te chamar para perto, para dizer o quanto que você é amado, o quanto você é desejado, quanto que você faz parte dos planos dele, então esse pai está com os braços abertos para te dar o direito que você seja chamado filho de Deus. Aleluia. Aqui entra o segundo ponto de ser filho. Quando você conhece quem é o pai, quando você conhece quem é o pai, as virtudes do pai, o desejo do pai, você começa a cair em si, de verdade, em quem você é. Porque, irmãos, quantos aqui tem mais de 10 anos de idade? Diga amém. Todos nós que passamos de 10 anos de idade, quer dizer assim, a gente já tem um pouquinho mais de maturidade. E geralmente, quando você está num ambiente ofensivo, quando você está num ambiente que você não se sente aceito, qual que é o comportamento? De defesa. Você nunca consegue abrir as suas fraquezas em um ambiente
que ele é acusatório. Você nunca consegue abrir seu coração num ambiente onde ele mais valoriza as suas falhas do que as suas virtudes. Então, por que o Pai, ele nos ama indiscriminadamente? Por que o Pai nos ama sem que absolutamente uma justiça própria fosse exigida? Por que o Pai nos ama de tal forma em que nada que você possa oferecer de si mesmo para Ele, nos termos de ser aceito, é bem-vindo? Simplesmente para dizer, você não está num ambiente de hostilidade, você não precisa se defender e você nem precisa buscar aprovação, porque eu já te dei a aprovação no meu Filho Jesus Cristo. Em Jesus Cristo você já foi aceito, você pode se reconciliar comigo. Agora, cá entre nós já passamos de 10 anos de idade. Todo mundo sabe sobre os nossos próprios pensamentos, todo mundo aqui conhece o tipo de palavra que a gente fala, todos nós aqui conhecemos os nossos comportamentos, até aqueles que talvez os anjos não conheçam, o marido não conheça, a esposa não conheça, os amigos não conheçam, o pastor não conhece, mas você sabe o camarada nojento que você sabe as besteiras que você faz, você sabe os erros que cometeu. Agora, quando você tem esse ambiente de aceitação profunda, você não tem medo de se entregar aos cuidados do Pai, para que Ele tire isso de você. E aqui entra o que nós chamamos aprendendo a ser filhos e descansando na disciplina. Hebreus capítulo 12 diz que todos quantos ele recebe por filhos, ele disciplina. E aí que entra uma grande diferença do religioso para o filho. O religioso, quando ele é disciplinado, ele recebe a palavra como hostilidade. Aí ele sai, ele vai embora. Aí ele vai ficar só procurando ambientes que vai ficar pregando para ele sucesso, sucesso, sucesso externo, material, sucesso deste mundo passageiro, mas nunca vai pregar o verdadeiro sucesso dele desenvolver uma filiação profunda com Deus. Porque para quem é filho, e você sabe porque você é pai, quando você dá umas palmadas no seu filho, palmadas numa boa linguagem, né? Quando você corrige o seu filho, onde que seu filho vai chorar? No colo. Todo filho chora no colo. Você já percebeu isso ou não? É quase que instinto do filho. Você pai, te abraça e tal. Ele nunca toma a disciplina como hostilidade, mas ele percebeu na disciplina que ele tem limite, ele percebeu na disciplina que tem alguém que cuida dele, ele percebeu na disciplina que tem alguém que está disposto a se sacrificar por ele, e assim por diante. E na religião a mesma coisa. Hebreus capítulo 12 diz que todos quantos ele recebe, ele disciplina. E é neste momento que você vai ver quem está na religião e ainda mantém o espírito de orfandade, e quem realmente recebeu Jesus Cristo e o direito de se tornar filho de Deus e descansa na disciplina. Por que é importante isso? Porque você já percebeu que você é aceito sem performance. Quem diz amém essa verdade aqui? A gente tem uns 2 aqui que estão começando a entender o que Deus está falando. Quem aqui crê que você não precisa de performance para ser aceito por Deus? Diga amém. Quantos creem que você é aceito mediante o sacrifício que Ele mesmo providenciou, chamado Jesus Cristo? Diga amém. Então, glória a Deus. Agora, entenda uma coisa. Você ser amado e ser aceito não significa ser aprovado. Quando a gente fala a palavra aprovado, significa que você foi disciplinado e que as coisas erradas da sua vida vão ser trabalhadas. As coisas erradas na sua vida vão ser tiradas. E como que a gente aprende a ser filho? Quando a gente começa a olhar a disciplina como uma bênção. Repita comigo, por gentileza. A disciplina é uma linguagem de amor. Repete comigo. Porque Deus disciplina a todos que ama. Está escrito em Hebreus 12. A linguagem de Deus é a linguagem de amor. Quem aqui já disciplinou o seu filho? Diga amém.
Garanto que você já usou essa frase. Se não usou, deveria usar. O pai te ama e por isso que ele está te corrigindo. O pai quer o teu bem e por isso que o pai está te corrigindo. Por que nós estamos criando, nos dias modernos, uma religião que está eliminando a disciplina no contexto de relacionamento entre pai e filho, entre Deus e adorador, entre o cristão e o Senhor Jesus? Por quê? Porque na realidade a religião tem criado um monte de adoradores bastardos, queridos. Essa é a grande verdade. Bastardos que não têm filiação. O texto de Hebreus diz: se estáis pois sem disciplina, sois bastardos. Porque Deus que recebe como filho, escute com atenção, estou falando com muito amor para você. Se Deus recebe alguém como filho, Deus quer a salvação desse filho, concorda comigo ou não? Agora é uma coisa incongruente, essa palavra é difícil, mas depois se você pergunta, o Paulo, ele é catedrático, ele te ensina essas coisas, né? Fica incongruente a questão da vida com Deus, por exemplo, como adúltero. Um adúltero, ele não precisa buscar aceitação, porque ele já é aceito, mas ele nunca vai ter aprovação, porque Deus não aprova o adúltero. O adúltero vai para o inferno, a Bíblia diz. E como que Deus quer que um filho dele vá para o inferno? Ele não quer. E por isso que ele vai então disciplinar o filho. Ele vai mostrar para o filho de alguma forma, que o filho vai entender que uma vida adúltera não é para ele. Porque o adúltero, ele vai para o inferno. E Deus não te chamou para ser filho, para ir para o inferno. Ele te chamou para você ser filho, te deu o direito de ser filho, para que você tenha a vida eterna com ele. A Bíblia fala que os mentirosos vão para o inferno. Então como Deus pode conviver com um filho mentiroso, sem o disciplinar, sem mostrar para ele os danos da mentira? Não é impossível, é incongruente. Se você tenta se relacionar com Deus desta forma, é o que eu já falei, você vai procurar religião. Porque como hoje nós temos uma geração de adoradores bastardos, nós precisamos aplacar a consciência desses caras, para se sentirem o quê? Aprovados. E o grande problema é que a pessoa confunde aceitação com aprovação. Aceitação sempre. Sabe, o único dia que a misericórdia de Deus não vai poder te alcançar mais. Sabe, o único dia que o amor de Deus não vai poder te alcançar mais, não vai ser quando você cometeu o pecado mais terrível de todos os pecados da face da terra. Não. Mesmo você pecando, o amor de Deus te alcança. Mesmo você pecando, a misericórdia de Deus te alcança na sua miséria. O único dia que vai acabar, o amor de Deus não pode te alcançar lá, é quando você morrer nos seus pecados. Porque importa o homem, como diz Hebreus, morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. Mas enquanto em vida, você vai sempre ser buscado pelo amor de Deus. E aí tem pessoas que descansam nessa aceitação e não parte para o outro nível da aprovação. Eu sou aceito em Jesus Cristo. Eu sou aceito em Jesus Cristo. Mas louvado seja o amor do Pai, que pelo seu amor me aceita e me ensina a aprovar as coisas excelentes, e me ensina a andar em vitória contra o adultério, contra a mentira, contra o roubo, contra a pornografia, e todas estas coisas que vão deformando o ser humano, que vão tirando o brilho eterno do ser humano, que vão arrancando ele de um relacionamento mais profundo com Deus. Quem está comigo aqui, diga amém. Então é muito importante nós entendermos isso, que quando você compreende quem é o Pai, e Ele usa as linguagens com você, filho, eu te aceito indiscriminadamente, mas a aceitação não tem aprovação imediata. É uma confusão enorme na cabeça das pessoas hoje. É uma questão grande e perigosa. Ok? Então quando você entende isso, você não vai ter dificuldade de chegar como o filho mais novo e falar assim: pequei contra o céu, pequei contra a terra. Eita, coisa difícil é a gente reconhecer erro, hein?
Quem que tem facilidade de reconhecer erro? Fala amém. Aí você vai ter que reconhecer que é mentiroso. Não estou brincando. Nenhum de nós gosta, irmão. Nenhum de nós gosta. Talvez um tenha mais um pouco de facilidade do que o outro, mas ninguém gosta de reconhecer o erro, né? Eu sempre brinco dizendo assim, você quer ver a diferença de nós, os brasileiros, por exemplo, os europeus e os americanos? Só quer ver assim, o brasileiro chega assim, ele está lá assim, caiu a garrafa. Como é que é? Caiu? Não, a garrafa não cai sozinha, meu amigo. Aí você pega um europeu, um americano. Ui, meu Deus, não, deixa eu derrubar direito, né? Que o americano faz coisa errada também. Ui, me desculpa, eu derrubei, o que eu posso fazer? Eu posso reparar isso daqui? É imediato, uma questão de cultura e de responsabilidade. Principalmente nós temos essa dificuldade enorme. Por isso que a nossa religião brasileira, ela gera, terceira vez para a repetição do aprendizado, quando gera filhos mimados, que tem medo de assumir responsabilidade dos seus erros. Por que isso? Simples, porque não conhece o pai. Porque se conhecesse o pai, ele nunca se sentiria abandonado com os seus erros. Ele nunca se sentiria abandonado pelas suas falhas. Porque o amor de Deus não está condicionado à sua performance. E você então vai dizer, pai, pequei, a minha performance falhou, mas eu sei como eu sou filho, eu sei quem eu sou filho, eu estou aqui, ajuda-me a sair disso, ajuda-me a largar isso, ajuda-me a viver num padrão diferente que eu estou vivendo. Isso muda a perspectiva. Muda. Nós não reconhecemos falha em ambientes de hostilidade. Nós não reconhecemos pecados em ambientes de falta de amor. Por isso que Deus não está amando o mundo. Deus amou. Tudo que Deus podia fazer pela humanidade, Ele já fez. Ele deu tudo que tinha. Ele deu Jesus Cristo. O amor de Deus nunca vai poder ser questionado. O amor de Deus nunca vai poder ser ignorado. Porque Ele já amou de tal maneira que ninguém mais conseguirá amar como Ele amou. Nós precisamos crescer nisso. Pai, pequei, falhei. Agora, o outro lado da moeda. Você está vendo que eu estou indo e voltando para uma questão de aprendizado. Agora, isso não pode tornar você sem vergonha. Eu tenho um amigo, eu morro de dar risada com ele. Pastor serião, aquele pastor austero, mais antigo, né? Sim, é pastor raiz, não pastor Nutella. Alguém entendeu aqui ou não? Firme. E ele um dia chegou para mim assim, esse negócio de desculpa, depois que inventou esse negócio de pedir desculpa, todo mundo ficou sem vergonha. O que é isso, rapaz? Eu falei assim, não, o pessoal já sabe que vai ser desculpado, então trata errar, torta direita. Eu falei, pastor, tá desviada. Mas deixando as brincadeiras de lado, o grande problema é isso. Eu sou amado e a gente interpreta isso como aprovado. Eu então confesso, mas então acho que a confissão me torna aprovado. Não é porque você confessou que está aprovado. Você confessou e a Bíblia fala, aquele que confessa o seu pecado e os deixa. Esse encontra misericórdia. Agora aqui entra o grande segredo. Quem é que se tornou um religioso? Diga amém. Quem se tornou filho de Deus? Diga amém. Esse se tornar filho de Deus significa que você tem uma nova natureza. Há uma realidade reinante dentro de você. Uma nova natureza que não é mais escrava do pecado. Uma nova natureza que você pode dizer não a todas as propostas do inferno. Uma nova natureza que você pode dizer não àquilo que te tira da comunhão com o Senhor. Uma nova natureza que pode dizer não a todos os convites do inferno. Por isso que o cristianismo verdadeiro, o cristianismo paternal, ele gera responsabilidade. Por quê? Porque ele deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus, e como filho de Deus você tem o poder da escolha. O filho não é mais escravo. Se você ainda é escravo, você não é filho. Se você é filho, você não é mais escravo. E se você não é mais escravo, você tem o poder de decisão. O poder de decisão.
Pequei, é verdade, falhei, é verdade, fiz escolhas erradas, é verdade, mas não significa que você agora é residente permanente do seu erro. Você não é mais escravo permanente da sua falha. Você não é mais um bastardo, você é filho de Deus, aleluia. Esse é o poder do Filho de Deus. A religião já não vai fazer isso. A religião vai dizer assim, não, todo mundo erra, todo mundo falha, é assim mesmo. Mas assim, eu não sou todo mundo. Você é todo mundo? Eu não sou todo mundo. Você é todo mundo que está em casa me assistindo? Você não deveria ser todo mundo. Você recebeu o poder de ser feito filho de Deus. E se você é filho de Deus, você não é todo mundo. Você é herdeiro em Cristo. Você é co-herdeiro em Cristo. Você é herdeiro no Deus Pai Todo-Poderoso. Há um poder dentro de você extraordinário. Há um espírito de vida dentro de você. Há um espírito de santidade dentro de você. E você tem que aprender a usar aquilo que você é em Jesus Cristo. E aqui entra o terceiro ponto de aprender a ser filho. É de você entender o quanto o Pai recebe glória a respeito da sua vida. Deixa eu explicar um conceito sobre glória aqui. Glória, nos termos teológicos, significa o ato autorrelevante de Deus. O que é isso, pastor? Palavra difícil, ou seja, é a forma de Deus se fazer conhecido. Então, quando você fala de glória, não é isso que a gente pensa assim, que a gente cantou hoje, glória, 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 né? E vou clamar pela glória, se fosse uma coisa assim, um dispositivo conectado com Deus, um atributo de Deus. Não, a glória é o próprio Deus revelado. Isso é glória na Bíblia, é o ato autorrevelante, porque se Deus não se revelar, a gente não vai saber quem Ele é, irmãos. Se Deus não se fazer conhecido, a gente não sabe quem Ele é. Por isso que Deus se revelou a nós ao longo de toda a história. Nós chamamos isso de revelação progressiva, de várias formas. É o ato autorrevelante de Deus. Agora deixa eu te falar uma coisa. Quem está comigo aqui, diga amém. Quando nós pecamos, nós morremos. Quantos concordam? Romanos diz isso? E quando nós morremos, nós somos destituídos do quê? Eu não ouvi, fomos destituídos do quê? Mais forte, só as mulheres destituídas do quê? Só os homens destituídos do quê? O que significa isso? Destituído da glória de Deus. Você, como uma criatura caída, você não tem mais a capacidade de revelar quem Deus é. Você, com uma natureza caída, não tem mais capacidade de revelar a graça do seu Pai. Mas você nasceu de novo, você recebeu o direito de ser feito filho de Deus. Por isso que a criação anseia para a manifestação da glória dos filhos de Deus. Agora você nasceu de novo e você tem a capacidade na sua nova natureza. Você tem o Deus vivo residindo dentro de você, para que você volte a ser instrumento da sua glória. Você é a revelação de Deus nessa terra. As pessoas vão conhecer Deus por seu intermédio. As pessoas saberão que Ele é por seu intermédio. Você tem que entender essa posição de filho, aleluia. E Deus te deu um poder extraordinário de revelar essa glória ao mundo. Agora, você não revela a glória de Deus sendo um escravo, meu irmão. Você não revela a glória de Deus sendo um adúltero. Você não revela a glória de Deus sendo um mentiroso. Você não revela a glória de Deus sendo um mentiroso ou um mal pagador. Isso não dá nobreza para a sua família. Isso não dá nobreza para o seu pai. Por isso que quando Ele te deu o direito de ser feito filho de Deus, Ele também agora quer te dar uma educação. Isso que é importante. A Bíblia diz que quando nós fomos feitos filhos de Deus, repita comigo, forte, fomos transportados. Mais forte, diga, transportados. Do reino das trevas para o reino de Jesus. Mais forte, transportados. Do reino das trevas para o reino de Jesus. Bem forte comigo, mudando-se os ambientes. Muda-se o comportamento.
aleluia. O meu pai não é mais o pai do roubo, não é mais o pai da morte, não é mais o pai da destruição. O meu pai é o pai da vida e vida abundante, aleluia. O meu pai é o pai da justiça, o meu pai é o pai da alegria, o meu pai é o pai da santidade, e eu vou, como filho, revelar a natureza do meu pai. Do meu pai. Por isso que Jesus dizia: quem vê a mim, vê o Pai. Aleluia. São verdades que a gente precisa entender. Ah, mas eu sou pecador. Não, você era pecador miserável. Você era um pecador sem esperança. Você era um pecador sem sentido na vida. Agora você não é mais isso. Você é filho de Deus. Filho de Deus. Aprender a ser filho. Agora é fato. Por que a gente precisa ser reconstruído? Quando o filho mais novo fala assim: pequei contra os céus, pequei contra a terra, não sou mais digno de ser chamado filho de Deus. Gente, eu não sei vocês aqui, mas eu quero que você entenda comigo. Quem pecou, isso é só para quem pecou como eu. Só para quem falhou na vida como eu. Só para quem já fez muita bobagem na vida como eu. Os pecados machucam a gente. Ferem a gente. Até você que não é religioso. Até você que não está nem aí com Deus. Você está na tua casa me ouvindo. E você sabe as besteiras que você fez. Isso fere a sua consciência. Você não consegue dormir em paz. Você não consegue olhar nos olhos de sua esposa em paz. Você não consegue olhar nos seus olhos de seus filhos em paz. Porque o pecado destrói. O pecado arrebenta o ser humano. Agora, por que a gente, como pessoas que outrora pecadores fomos, não podemos mais permitir as dores do passado definir o nosso futuro? Porque nós, como filhos, sabemos quem é o nosso pai. A Bíblia fala que quando aquele filho mais novo voltou para casa, o pai não tratou ele como miserável. Não tratou ele como pecador, bandido. Vomitou as suas frustrações em cima do menino. Seu miserável. Só voltou para casa porque não tem mais o que comer. Só voltou para casa agora porque não tem mais as prostitutas para você se satisfazer. Não tem mais amigos para te sustentar. Não, o pai não fez isso. Sabe o que a Bíblia diz que o pai fez? E vendo ele de longe, de longe, de longe, quando ninguém via, o pai já estava enxergando. Quando ninguém notava, o pai já tinha notado. Quando ninguém percebia nada, o pai já tinha percebido e falou: é o meu filho. Olha só como ele fala: o meu filho. Estava perdido. É verdade, fez besteira, estava perdido. Andou na contramão da vida celestial, estava perdido. Mas foi achado. Ei, quando você entende o que é ser filho e vive nessa posição que eu acabei de falar, para manifestar a glória de Deus, não é o que você fez quem te define, é quem você é. Ele é o meu filho. Dê a ele sandálias novas, dê a ele vestes novas, dê a ele anel novo, restitui. Foi isso que aconteceu com você na salvação. Não importa o que você fez, amigo, não importa as besteiras da sua vida, isso para Deus é tão pequeno, isso para Deus é tão insignificante. E Deus está olhando para você e dizendo assim: volte, volte, volte e volte. Mas pastor, você está pegando isso para a igreja, para crente. Por quê? Porque é o que acontece com muita gente. Ele voltou para a igreja, mas não voltou para o abraço do Pai. Ele voltou para a religião. Ele ainda permite a condenação do passado ficar comendo a orelha dele.
Ele fica ainda, toda vez que ora, pedindo perdão daqueles pecados que ele cometeu em 1888. Pelo amor de Deus, amigo. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor do seu pai. Aprenda a ser filho. Entre numa jornada diferente. Entre numa posição diferente. Fala, pai, pequei, é verdade, fiz tanta besteira, mas estou de volta. O pai está desesperado para fazer uma festa com você. Entre para a festa com o pai. Desfrute do pai. Deixa ele trabalhar com você de uma forma que ninguém mais vai poder trabalhar. Então, quando você aprende a ser filho, deixa eu concluir aqui. Quando você aprende a ser filho, eu quero usar a proposta do filho mais novo aqui. Primeira coisa, você foi de verdade reconciliado. Olhe para o lado e diga assim: ei, você não foi remendado, você foi reconciliado. Aleluia. Diga assim: não há nada de você que está fora dessa reconciliação. Aleluia. Você foi chamado para ser filho por inteiro. Glória a Deus. Quer aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia. Eu quero que você me ajude a pregar essa noite. Quero que você me ajude a pregar. Olha para o irmão e fala assim: já que você foi reconciliado, volte para a casa do Pai. Se coloque debaixo das asas do Pai. Aleluia. Se ponha por inteiro debaixo da casa do Pai. Aleluia. Amém. Volte a estar debaixo desse cuidado. Não, você não é servo, você é filho. Amém. Um filho que serve, um filho que frutifica, um filho que cumpre propósito, mas é filho em primeiro lugar. Filho e filho. Você entra então numa outra dimensão. Você vai aprender que a santidade do filho não é fruto de uma performance. A santidade do filho é fruto de uma natureza. Você, quando se tornou o filho de Deus, representado aqui na túnica, você não é mais um cara se esforçando para ser santo. Não, agora você é santo pela nova natureza que você recebeu. E com autoridade para dizer: eu não faço isso, isso não faz parte da minha natureza. Eu não aceito aquilo não faz parte da minha natureza. Quando você entende essa diferença, você vai entender o poder de ser filho de Deus. E eu falo isso com muita verdade. O Espírito Santo me incomoda a tocar um pouquinho mais. Eu já peguei alguns caras dizendo assim: não, pastor, mas é a minha natureza. Não. Isso é sua falta de educação. Por quê? Lembra que eu falei que você foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor? Você precisa ser educado agora. Educado como viver como filho. Se você fosse filho de uma pessoa muito rica, o seu comportamento seria outro. Se você fosse filho de uma pessoa muito importante, seu comportamento seria outro. Então nós temos que ser instruídos na verdade do reino, para aprendermos a andar como filhos do rei. Ei, os porcos não te interessam mais. Os amigos que estão lá fora não te interessam mais. Essa cidade distante não te interessa mais. É uma vida que parte daqui de dentro, restaurando o que? A sua dignidade. Quando o pai recebe os perdidos como filho, você não é mais agora reconhecido pelas drogas que você usou. Você não é mais reconhecido agora pelos adultérios que você cometeu. Você não é mais reconhecido agora pelas bobagens que você fez. Sabe como que você é reconhecido? Você é o meu filho. Você estava perdido, mas você foi achado. Você agora, essa é a sua marca, filho de Deus, dignidade. Olhe para o seu irmão e diga assim: se olhe no espelho com dignidade. Aleluia. Isso, enche o peito. Oh, aleluia.
aleluia, eu estou vendo um filho de Deus, eu tenho a dignidade do santo, aleluia, eu tenho a natureza do Pai Celestial, glória a Deus. Você está comigo aqui ou não? E resolva novamente, e eu vou terminar com esses 2 pontos. Usar a sua autoridade. O que foi devolvido ao filho? O anel. Ó, para o seu irmão, diga: você tem autoridade, filho. Você tem autoridade, filho. Você tem autoridade, filho. Você é embaixador do Pai, onde quer que você esteja. Você é embaixador do Pai lá na sua casa com a sua esposa. Você é embaixador do Pai lá na sua casa com o seu marido. Você é embaixador do Pai lá no seu trabalho. Você é embaixador do Pai lá na sua escola. Você é embaixador do Pai onde quer que você esteja. Está comigo aqui? Pode dar um glória a Deus? Você tem um anel de autoridade. Essa autoridade lhe foi dada em nome de Jesus. Essa autoridade lhe foi lhe dada pela revelação da palavra. Aleluia! E mais, e por fim, melhor dizendo, entra para a festa, irmão. Ei, vem se alegrar com a alegria da salvação. Aleluia. Talvez, como falou o Eric aqui hoje, talvez esteja difícil, mas você não pode parar, você não pode desistir, você tem que ir até o fim. Glória a Deus por isso ou não? Entra na festa, há um novilho preparado para você, há algo no reino. Quando você começa a olhar a vida que Deus te proporcionou, o que o reino de Deus te trouxe, o direito que você tem de ser filho de Deus, você começa a acordar alegre, dormir alegre, acordar alegre, porque é uma alegria que é maior do que as possíveis tristezas, é uma alegria maior do que os possíveis obstáculos, é uma alegria que transpõe se a vida está dando certo ou errado, é uma alegria que transpõe a limitação da nossa infinita vida aqui passageira na terra, é uma alegria que se baseia na eternidade, é uma alegria que se baseia na salvação. Ora, Maranata, Jesus pode vir, porque eu já tenho um nome escrito no livro da vida, eu sou salvo. Essa alegria não me faz um homem lutando para ser vitorioso. O fim da história diz: eu sou salvo, eu sou vitorioso, eu tenho o direito de estar com meu Pai eternamente. Aleluia! Cristianismo alegre, feliz. Eu gostaria que você se colocasse em pé no seu lugar essa noite. E eu gostaria que você pudesse pensar alguma questão agora. Você que está aqui esta noite, me ouvindo pela internet, saiba que Jesus te ama. Incondicionalmente Jesus te ama. Não procure aceitação em mais ninguém, porque você já foi aceito em Jesus Cristo. Abra o teu coração para Ele. Deixa Ele revelar o amor do Pai ao teu coração. Ele não quer que você seja órfão e nem uma pessoa sem sentido na vida. Você tem um Pai que está te dando direção. Você que está nesse lugar, a mesma coisa. Se você está aqui pela primeira vez, Deus te trouxe esta noite a este lugar, para esta mensagem, para que você receba essa tão grande salvação, para que você receba este amor do Pai no teu coração, para que você seja restaurado a uma posição que você perdeu lá atrás, mas hoje ela é te devolvida literalmente e 100%, sem nenhuma cobrança adicional, é gratuita. Você pode tê-la livremente. Mas também quero fazer um apelo, tanto os que estão em casa como aqui. Por favor, não se permita ser um adorador bastardo. Seja um filho adorador. Seja um filho que descansa no amor do Pai. Seja um filho que representa a sua linhagem divina, a sua linhagem celestial. Jogue fora essa capa de religiosidade. Entre para esta festa da tão grande salvação e permita o Pai reinar sobre você, o Pai entrar no seu coração. Então, se você quiser
Feche os seus olhos e faça sua oração comigo. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por você ter enviado Jesus Cristo para ser o sacrifício da minha redenção. Obrigado porque eu sei que em Jesus Cristo eu sou aceito, e não somente aceito, mas também sou amado, para que seja corrigido nas minhas atitudes erradas e fortalecido pelo Senhor para poder andar numa novidade de vida vitoriosa, como filho de Deus, como aquele que manifesta a sua glória. Pai, não tenho dificuldade nenhuma de me achegar a você e reconhecer meus erros e falhas, porque não vou encontrar condenação, mas eu vou encontrar apoio, eu vou encontrar disciplina, para que eu deixe destas coisas e ande como filho vitorioso, como filho que reina em vida contra o pecado, que reina em vida contra o mundo, que reina em vida contra tudo aquilo que pode me roubar do Senhor. Pai, obrigado por tão grande salvação. Obrigado, Pai. Se você junto comigo fez essa oração, eu aconselho você a mergulhar, a criar raízes, relacionamentos numa igreja local, para você desenvolver essa tão grande e poderosa salvação na sua vida. Amém?